Está no ar mais uma edição do Revista TST, com tudo que é destaque no Tribunal Superior do Trabalho. E na sua revista eletrônica de hoje, SDC julga a legalidade de cláusula firmada em convenção coletiva de trabalho referente a reajuste salarial no Rio Grande do Norte. TST edita 3 novas súmulas e altera mais itens da jurisprudência para adequá-la ao novo CPC. Rede de lojas do Rio Grande do Sul é condenada por dispensar gerente que namorava colega de trabalho. E uma entrevista com o vice-presidente do TST, ministro Emanuel Pereira, sobre conciliação trabalhista. Esses e outros destaques, agora no Revista TST. O Revista TST de hoje começa com um julgamento de destaque da Seção 1 de Dissídios Individuais, responsável por uniformizar a jurisprudência trabalhista. A repórter Simone Garcia acompanhou os trabalhos por lá e tem mais informações. Olá, Simone. Olá, Ana Amélia. Uma empresa petroquímica tentou anular na SDI1 decisão regional que considerou inválido o acordo coletivo de trabalho firmado com empregados. Nesse acordo, que ocorreu sem a participação do sindicato da categoria, Braskem e empregados decidiram aumentar a jornada em turnos ininterruptos de 8 para 12 horas de trabalho. O Sindicato dos Trabalhadores na Indústria Química e Petroquímica de Triunfo, no Rio Grande do Sul, entrou com ação trabalhista, alegando que não aceitou a proposta e que, mesmo assim, a empresa constituiu uma comissão de empregados e formalizou o acordo coletivo. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região acolheu o pedido do sindicato e declarou que o acordo coletivo não era válido. A decisão foi fundamentada na Constituição Federal, que prevê a participação obrigatória sindical nas decisões coletivas de trabalho. No TST, a segunda turma também entendeu que foram feridos os princípios básicos da Constituição Federal e manteve a decisão do regional. Na SDI1, os ministros tiveram outro entendimento. Acompanhe na reportagem. No recurso à Seção 1 de Dissídios Individuais, a Braskem alegou que o sindicato teria se recusado a participar das negociações. A empresa afirmou ainda que houve negativa de prestação jurisdicional por parte do regional, que não teria levado em consideração a norma estabelecida no artigo 617 da CLT. Pelo artigo, os empregados precisam fazer a comunicação ao sindicato por escrito. Expirado o prazo de 8 dias, sem que o sindicato tenha assumido as negociações, os interessados poderão dar conhecimento do fato à federação ou, na falta dessa, à confederação, para que no mesmo prazo assuma a direção dos entendimentos. Esgotado esse período, os interessados poderão prosseguir diretamente na negociação coletiva. Já o artigo 8º, inciso 6º da Constituição Federal de 1988, diz ser obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. Em dezembro de 2014, o julgamento do processo na SDI1, que teve a relatoria do ministro Vieira de Mello Filho, chegou a ser suspenso por 3 vezes. O relator votou pelo conhecimento do recurso e negativa do provimento. Segundo o ministro Vieira de Mello Filho, não ficaram configuradas no processo as circunstâncias excepcionais previstas na CLT para negociação coletiva de trabalho direta entre empresa e empregados. Significa o quê? Que a discussão ficou de fato só na tese. Eu posso celebrar um ajuste coletivo sem a participação sindical? De fato, eu não estou discutindo a constitucionalidade do dispositivo pelo princípio da recepção, que aí seria recepção e não afastamento, ineficácia. De fato, é controle de legalidade. Só que ele diz, quanto ao controle de legalidade, não posso fazê-lo porque esses elementos não constaram na moldura do tribunal. Do tribunal. Não foi nem da turma. E aí, a nossa jurisprudência é uníssona dizendo assim, é indispensável a participação sindical. Depois do voto do relator, a temática que envolveu a discussão na SDI1 foi se a norma trabalhista era aplicada a partir do texto constitucional. Em abril de 2015, a sessão foi retomada com a análise do voto vista do ministro João Oreste Dallazen, que abriu divergência para conhecer do recurso e, no mérito, dar provimento parcial para reconhecer a constitucionalidade do artigo 617 da CLT. Quanto à validade do acordo firmado, o ministro observou que não ficou comprovado no processo que o sindicato se recusou a participar das negociações. Por isso,
entendeu que os autos deveriam ser remetidos ao regional. Em junho de 2015, após o ministro Márcio Eurico Vitral Amaro, que pediu vista, ter votado no sentido de acompanhar a divergência, o ministro Guilherme Caputo Bastos também solicitou o prazo regimental. No retorno do julgamento, em maio de 2016, o ministro também seguiu a linha da divergência, entendendo que, embora a Constituição exija a presença do sindicato nas negociações, se todos os requisitos da lei trabalhista prevista no artigo 617 da CLT forem cumpridos, não existe incompatibilidade. O Tribunal de Origem, entretanto, reputou desnecessário o exame dos requisitos do artigo 617 da CLT, na medida em que já havia declarado sua incompatibilidade com a ordem constitucional vigente. Ora, se decidimos agora que a tese regional mostra-se incorreta, na medida em que o artigo 617 da CLT foi recepcionado pela Constituição Federal, cabe, então, devolver os autos à Corte Regional, instância soberana no exame dos fatos e provas do processo, para que realize o exame dos requisitos do referido artigo, conforme oportunamente pleiteado pela reclamada. A divergência também foi acompanhada pelos ministros Alexandre Agra Belmonte, Brito Pereira, o vice-presidente do TST, Emanuel Pereira, e o ministro Valmir Oliveira da Costa. Se o grupo de trabalhadores, que são os verdadeiros interessados e os titulares do direito material, pretendem negociar, o que impede? O sindicato em si, ele é o titular da representação, mas ele não é o dono do direito, entre aspas. Acompanharam o relator, ministro Vieira de Mello Filho, os ministros Augusto César Leite de Carvalho, Hugo Scheuermann e José Roberto Freire Pimenta, que lembrou que, embora a constitucionalidade da norma trabalhista não tenha servido de fundamento para o regional, não foi a tese central da decisão da segunda turma do TST. O entendimento foi de que o sindicato não concordou com a proposta e a empresa teria formalizado o acordo. A tese central foi que o artigo 617 foi aplicado no caso, mas o sindicato entendeu que não era o caso de se aceitar a proposta da empresa. Então, o artigo foi cumprido, essa é a tese. Por unanimidade, os ministros da SDI1 conheceram do recurso da empresa e, no mérito, por maioria, deram provimento parcial para reconhecer a constitucionalidade do artigo 617 da CLT e determinar o retorno do processo ao Tribunal Regional da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, para apreciar se foram ou não atendidos os requisitos do artigo da CLT para a validade do acordo coletivo e se houve recusa do sindicato em participar das negociações coletivas. E também teve julgamento importante na sessão de dissídios coletivos. O caso que dividiu a opinião dos ministros é sobre a legalidade de cláusula firmada em convenção coletiva de trabalho referente a reajuste salarial, de acordo com o reajuste das mensalidades dos estabelecimentos escolares do Rio Grande do Norte. O caso chegou à sessão de dissídios coletivos do TST porque o Sindicato das Escolas Particulares de Ensinos Médio e Fundamental do Rio Grande do Norte contestava a legalidade de uma cláusula firmada em convenção coletiva de trabalho. Segundo a norma, caso a mensalidade escolar fosse aumentada, os salários dos empregados também seriam corrigidos no mesmo percentual. Para os donos de colégios particulares, o reajuste estava vinculado a um índice previamente estipulado, o que é vedado por lei. O pedido dos donos de escola era para que o reajuste fosse reconhecido como gatilho salarial, termo usado nos anos 80 para definir a correção automática dos salários por causa da inflação. No entanto, no julgamento do recurso, a relatora, ministra Kátia Magalhães Arruda, entendeu que o critério usado para reajustar os salários não se tratava de gatilho salarial. Até porque a lei que fala da correção das mensalidades, ela é expressa no parágrafo 3º ao dizer que poderá ser acrescido ao valor total anual o montante proporcional à variação de custos a título de pessoal e de custeio, comprovado mediante a apresentação de uma planilha de custo. De acordo com a ministra Kátia Magalhães Arruda, como é uma regra pré-existente, o teor da norma deve ser mantido exatamente nos termos em que ela foi firmada. No caso das escolas que não reajustaram as mensalidades em 2013,
a ministra manteve o reajuste salarial de 7%. A ministra Maria Cristina Peduzzi divergiu parcialmente da relatora. Para a ministra, era necessário inserir uma ressalva. Salvo quando o reajuste das mensalidades corresponder a índice de preços. A ministra Dora Maria da Costa apresentou outra proposta no sentido de anular a cláusula do acordo coletivo. O que diz a cláusula? Quarta. Sempre que os estabelecimentos de ensino, sempre. Então, aqui é indefinido, pode ser na data base, pode ser 2 vezes por ano. Então, isso, para mim, denota, eu não chamaria de gatilho, mas é um gatilho, né? É uma correção automática que é vedada pela lei. O julgamento foi adiado com pedido de vista da ministra Maria de Assis Calcin e retomado um mês depois. No retorno, a ministra também entendeu que o reajuste de salário não se tratava de gatilho salarial e que a cláusula firmada em instrumento normativo era direito adquirido dos empregados. A ministra acompanhou integralmente a relatora. Não se sustenta, portanto, a ideia de gatilho salarial sem que presente a efetiva correção automática dos salários, vinculada a períodos e condições ditados exclusivamente pelo processo inflacionário. Portanto, eu estou afastando a hipótese de afronta ao artigo 13 da Lei 10.192 de 2001. O presidente do TST, ministro Ives Gandra Martins Filho, seguiu a ressalva da ministra Maria Cristina Peduzzi para estabelecer que, se o aumento da mensalidade for decorrente de reajuste de preço, os salários dos trabalhadores não poderiam ser reajustados. Fora isso, o reajuste salarial seria devido. Agora, o que a cláusula, com essa configuração que Vossa Excelência deu, a cláusula, ela permitiria que, se a empresa está aumentando as mensalidades, não por reajuste decorrente de inflação, mas por qualquer outro motivo, que o trabalhador também participe desse aumento. A SDC ficou dividida e o julgamento foi decidido com o voto de Minerva, do presidente do TST. Prevaleceu, assim, a proposta da ministra Maria Cristina Peduzzi para dar provimento parcial à alteração da cláusula de reajustes. Assim, sempre que os estabelecimentos escolares de ensino fundamental e médio do estado do Rio Grande do Norte reajustarem as mensalidades, os salários dos empregados deverão ser corrigidos no mesmo percentual, salvo quando o reajuste das mensalidades corresponder a índice de preços. E atenção, o TST editou 3 novas súmulas e alterou mais itens da jurisprudência em virtude da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil. Os novos verbetes tratam do ônus da prova para a obtenção de vale-transporte e da regularidade do depósito do FGTS e da incidência de multas em caso de reconhecimento de vínculo de emprego por decisão judicial. As mudanças estão disponíveis em tst.jus.br/jurisprudência. E no próximo bloco, rede de lojas do Rio Grande do Sul é condenada por dispensar gerente que namorava colega de trabalho. Estamos de volta com Revista TST e chegou a hora de fazer um giro pelas turmas do tribunal e acompanhar os julgamentos de destaque. A gente começa com uma decisão da primeira turma. A turma considerou sem efeito o recurso de uma empresa paulista de telecomunicação que apresentou a peça por meio do EDOC, sendo que o envio só poderia ocorrer pelo processo judicial eletrônico da Justiça do Trabalho. A empresa, ao perceber o erro, encaminhou a petição de forma adequada, mas o período para recorrer já havia encerrado. No TST, a empresa pediu para desconsiderar o erro, mas o relator, ministro Valmir Oliveira da Costa, negou o pedido com base em resolução do Conselho Superior da Justiça do Trabalho,
que veda a utilização do EDOC devido à implantação do PJE-JT. Em caso de descumprimento da regra, qualquer documento recebido pelo meio errado perde seu efeito legal. E ficou mantida pela 5ª turma decisão que condenou o Esporte Clube Novo Hamburgo do Rio Grande do Sul a indenizar um coordenador técnico que só soube da demissão por meio de notícia publicada na imprensa. A turma não conheceu o recurso do clube por entender que o time não conseguiu comprovar que o trabalhador tinha conhecimento da dispensa antes da publicação, já que o aviso prévio não tinha a assinatura do trabalhador. Para o relator, ministro Caputo Bastos, a conclusão do regional foi a de que o clube não teve cautela para avisar o profissional da dispensa antes de o fato ser noticiado na imprensa local. E a 6ª turma determinou o retorno ao TRT do Pará e Amapá de ação que julga a dispensa de jornalistas após greve. O Tribunal Regional do Trabalho do Pará e do Amapá havia modificado decisão de primeira instância que considerou a dispensa discriminatória. Para o regional, não houve discriminação porque a demissão ocorreu após o período de 45 dias de estabilidade garantido em acordo coletivo aos que aderiram à greve. Mas, para o relator do caso, na 6ª turma, ministro Aloísio Correia da Veiga, a empresa exerceu de forma abusiva seu poder diretivo, devendo ser restabelecida a sentença que determinou a reintegração dos jornalistas e o pagamento de indenização. O ministro Augusto César Leite de Carvalho abriu divergência. Para o ministro, tratou-se de uma conduta supostamente antissindical da empresa e não de discriminação. Por isso, defendeu o retorno do processo ao TRT para que o caso fosse analisado sob esse ponto de vista. A ministra Kátia Magalhães Arruda acompanhou o voto divergente, ficando vencido o relator. E o nosso giro de notícias continua. Confira agora um destaque da 8ª turma. A rede de lojas Graziotin, no Rio Grande do Sul, foi condenada por ter dispensado um empregado que namorava uma colega de trabalho. Segundo testemunhas, o relacionamento amoroso entre empregados era proibido pela empresa, sob pena de demissão, mesmo não existindo norma escrita sobre o assunto. A relatora, ministra Dora Maria da Costa, disse ser evidente a dispensa discriminatória, mas votou no sentido de reduzir o valor da condenação de R$20 mil para R$5 mil, valor considerado razoável diante das circunstâncias do caso. E essa notícia foi compartilhada por mais de 1.300 pessoas na página do TST no Facebook e recebeu dezenas de comentários, entre eles o da Biane Guzmão. Na opinião dela, é a pior besteira empresas não permitirem relacionamentos. Segundo ela, o que não pode ocorrer é que esses relacionamentos afetem a produtividade do trabalho e seu desempenho. E você também pode deixar a sua opinião na página do TST no Facebook. Basta acessar facebook.com/TSTJus. E no próximo bloco, uma entrevista com o vice-presidente do TST, ministro Emanuel Pereira, sobre conciliação trabalhista. E veja agora outras notícias de destaque. O presidente do TST, ministro Ives Gandra Martins Filho, participou em Genebra, na Suíça, de conferência da Organização Internacional do Trabalho. No evento, líderes de todo o mundo discutiram medidas para garantir o trabalho decente frente aos crescentes desafios da globalização. O vice-presidente do TST, ministro Emanuel Pereira, recebeu uma delegação de magistrados da Bolívia, do Peru, da Venezuela e do Uruguai. A visita faz parte de um programa de cooperação do Mercosul para a troca de experiências na área jurídica. O vice-presidente do TST explicou a jurisprudência da Corte e também o funcionamento das primeiras instâncias. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, o ministro Renato de Lacerda Paiva, concluiu correição no Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, em Pernambuco. Durante a visita, o Corregedor-Geral avaliou o andamento dos processos, a produtividade do regional e os serviços oferecidos.
A proposta de emenda à Constituição 159 de 2015, conhecida como PEC dos Precatórios, foi aprovada em primeiro turno pelo plenário do Senado. Foi excluída do texto a possibilidade de usar para pagamento de precatórios valores de depósitos judiciais destinados à Justiça Federal e a créditos de natureza alimentícia e trabalhista. A nova redação atende às reivindicações do presidente do TST, ministro Ives Gandra Martins Filho. E o nosso convidado de hoje aqui no programa é o ministro Emanuel Pereira, vice-presidente do TST. E nós vamos falar sobre conciliação trabalhista. Obrigada pela presença, ministro. É um prazer vir pela primeira vez à TV TST e estou à disposição de vocês para falar sobre esse tema que é tão importante e palpitante, que é a conciliação. Bom, ministro, nós recebemos várias perguntas pelas redes sociais do TST sobre esse tema e selecionamos algumas para serem respondidas aqui pelo senhor. Mas antes disso, gostaria que o senhor falasse sobre a Semana Nacional da Conciliação que vai acontecer agora em junho. É verdade. Nós estamos ansiosos para que chegue a semana de 13 a 20 de junho, que é exatamente a Semana da Conciliação, porque estamos com uma torcida muito grande para que ela seja coberta de sucesso, que tenha a participação de todos os tribunais regionais do trabalho de todo o Brasil. Os 24 tribunais estão engajados e nós estamos num esforço muito grande para facilitar o máximo de conciliação possível em cada região desse país, em cada tribunal regional. Bom, ministro, como eu falei sobre o tema, nós recebemos várias perguntas que foram enviadas pelas redes sociais. Vamos conferir, então, a primeira delas? Primeira. Olha, a pergunta da Letícia de Abreu. Ela quer saber o seguinte: sempre deve haver uma proposta de conciliação antes da abertura do processo? Bom, particularmente eu acho que poderia haver essa proposta. Mas o ideal, e é assim que a lei determina, a conciliação ela deve ser feita quando da apresentação da defesa, né, na audiência de instrução, conciliação, instrução e julgamento. Ela deve ser apresentada antes da defesa ou antes, já no final, antes da sentença. Aí pode ser feita a conciliação, ainda pode ser feita. E quem pode conciliar, ministro? A conciliação pode ocorrer, por exemplo, em caso de precatórios? Ah, sim, pode. A conciliação ela pode se dar a qualquer momento, em qualquer fase processual. Agora, depois de feita a conciliação, aí nada mais a não ser que haja um vício muito grande que dificilmente se ocorrerá, porque tem a supervisão do juiz. E o juiz não vai deixar que algum vício contamine aquela conciliação que foi feita. Bom, ministro, vamos agora então conferir mais uma pergunta enviada pelo Facebook. Olha, a Daniela Leal quer saber se a conciliação pode ser feita apenas por um juiz. Outro profissional, ministro, pode ser o conciliador? Pode conciliar supervisionado pelo juiz. Esse profissional terá que ser treinado, né, no próprio regional e a conciliação propriamente dita ela terá que ser supervisionada e homologada por um juiz. Se não for assim, ela não surtirá o efeito que nós esperamos que surta. A gente tem mais uma pergunta enviada, ministro. Olha só, é a pergunta da Jennifer Oliveira. A conciliação pode ser feita em qualquer etapa do processo? Ah, sim. Antes do recebimento, não é, da ação, não há conciliação. Mas depois de recebida e na fase final, antes da sentença, pode ser feita. E pode ser feita em qualquer etapa. Eu acho que a conciliação, como eu já falei, ela veio para diminuir gastos. Nós temos o gasto emocional muito forte, porque financeiro, esse será rateado entre as partes, empregado e empregador. Vamos para mais uma pergunta, então, aproveitando. É a pergunta da Larissa Leão. O que acontece com quem descumpre um acordo feito em uma audiência de conciliação? Ele descumprindo o acordo, ele está desobedecendo ao preceito legal, né, que ele resolveu
acatar e obedecer. Na hora que isso ocorre, no acordo deve constar, na conciliação deve constar a multa que ele deve pagar, não é? Quantos salários mínimos de multa que ele deve pagar, se vai ter mais juros, correção, alguma coisa. Geralmente, o prejuízo é pecuniário. Uma última dúvida, que foi enviada pelas redes sociais. Olha, a Naira Cobem quer saber se pode haver uma conciliação com o processo já na fase de execução. Ainda assim é possível tentar um acordo, ministro? Eu costumo dizer o seguinte, que conciliação não é negócio. Conciliação é um acordo. E acordo só existe se é bom para você e para mim. E isso é um acordo. Se é bom só para você, é negócio. Então, em qualquer fase processual, inclusive da execução, o juiz, ouvindo as partes, sentindo que eles querem conciliar, pode acordar. Bom, ministro, muito obrigada pela participação do senhor aqui no Revista TST. Eu aqui agradeço o convite que vocês nos fizeram. Para nós é uma honra muito grande estar aqui na televisão TST e espero contar com o empenho, o trabalho magnífico que vocês realizam, sobretudo agora na Semana da Conciliação. Tá certo, ministro. Bom, e a entrevista completa você assiste no nosso canal no YouTube, youtube.com/TST. E esta edição do Revista TST termina aqui. Você segue acompanhando as notícias do Tribunal Superior do Trabalho em texto, áudio e vídeo pelo nosso aplicativo. Obrigada pela companhia e até semana que vem. Tchau!